pessoal, dando continuidade a nosso conhecimento da arte, né? Já viemos lá dos anos 40, 50, vamos agora aos anos 60. Nesse tipo de arte dos anos 60, nós teremos alguns ritmos musicais que fizeram parte, algumas modas, vamos dizer assim, dos anos 60, que nós já vimos no nono ano, quando estudamos cronologia da MPB. Né? Sempre o combate forte à ditadura e tudo. Então com isso nós vamos ver alguns estilos que nós já conhecemos. Por isso estou fazendo uma videoaula aqui, uma coisa bem sucinta, porque nós já conhecemos esses estilos, já vimos esse assunto no nono ano, né? E a gente vai poder apenas recordar. Né? E o primeiro que eu quero falar é da Tropicália. O movimento Tropicália, ele surge num momento emblemático, um momento que o Brasil vivia uma crise de identidade musical. Nós tínhamos a Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo e tudo, tá? E nós tínhamos as canções de protesto, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Geraldo Vandré, que depois nós vamos falar mais dele. Houve uma certa rejeição do Brasil ao estrangeirismo empregado nessa música. Né? Quando o Caetano estava se apresentando naqueles festivais de música que havia no Canecão, né? No ginásio do esporte do Rio, que era um momento em que o estudante ele poderia mostrar um pouco da sua insatisfação com o governo e tudo, tá? Através dessas canções de protesto. Caetano surge com a música Proibido Proibir, o título da música, e ele lança essa música com guitarras, com introdução de guitarras. Até então a guitarra era uma novidade no Brasil. Só que aqui no Brasil nós usávamos apenas violão. A guitarra era uma coisa estrangeira. E o público vaiou intensamente a Caetano Veloso. Um músico que depois já tinha sido aclamado, já era aplaudido pelo Brasil todo, né? Um músico baiano, aqui da cidade de Santa Amaro, pertinho de Feira. Mas ele acabou sendo vaiado por conta disso, por conta do estrangeirismo. Ele foi acusado de trazer esse estrangeirismo para o Brasil, e o Brasil não aceitava isso. De um lado nós tínhamos a Jovem Guarda, com Roberto Carlos. Era chamado o grupo, vamos dizer, hoje em dia, naquela época o nome não era esse, lógico, né? Mas hoje em dia seria o grupo de músicos Nutella. Porque em plena ditadura militar, em plena repressão do governo, você não podia fazer nada, você não podia compor nada, você não podia falar, você não podia nem andar mais de 3 pessoas de mãos dadas, porque era considerado um manifesto na rua. Então, esse grupo Nutella, ele fazia o quê? Apenas canções de amor, que falava de amor, de paixão, da mina, da gatinha, pegando estrangeirismos também, né? Porque falava de playboy, de love, né? Trazia aqueles blusões de couro que usavam nos Estados Unidos, as lambretas e tudo. Eram chamados Nutellas. Por outro lado, nós tínhamos os cantores que faziam um trabalho de combate ao governo, né? Música mesmo de combate, de denúncia. Muitas vezes usando metáforas, né? Porque se ele fosse direto, eram presos, exilados, como muitos foram. O próprio Caetano e Gil também foram. Exilados tiveram que passar 10 anos fora do país, fora as torturas. Então surge o tropicalismo para sanar isso. O tropicalismo ele durou pouco tempo, mas surge para sanar essa coisa. O tropicalismo ele buscou o quê? Ele buscou resgatar a nacionalidade da música brasileira, mas pegar o que havia de novo. A guitarra estava chegando aí. A guitarra tinha um som mais potente do que o violão, não precisava ser microfonado, botar microfone, né? Então a guitarra era uma inovação que estava surgindo. Então a guitarra chega, eles trouxeram a guitarra, mas trocaram essa guitarra com um jeito brasileiro e não com um jeito norte-americano de tocar. Então o tropicalismo serviu para apaziguar as ideias aí entre a Jovem Guarda e entre os cantores de protesto, vamos dizer assim, né? Vamos ver um pouquinho da história do tropicalismo aí. Embora de pouca duração, o tropicalismo teria longa influência sobre a produção musical posterior. O movimento defendia uma colagem de desenhos musicais de vanguarda ou de massa, brasileiros ou estrangeiros. Então, com isso, ele agregava esses dois estilos, como eu falei para vocês. As características do tropicalismo. Foi lançado em 67 com Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Vocês devem conhecer essa música, né? Aquela que diz: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, a música Alegria, Alegria. E Domingo no Parque, de Gilberto Gil. O tropicalismo terminaria em dezembro do ano seguinte. Veja que foi pouco tempo, né? Quando os dois compositores foram presos após a instituição do AI-5. Nós já falamos do AI-5, foi o ato institucional número 5, que revogou habeas corpus, que fez com que o presidente tivesse poder
irrestrito, que fechou o Congresso, né? E aí o presidente, o que ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Então Caetano foi preso nessa época aí, e Gilberto Gil também. O tropicalismo quis e conseguiu ser a chuva de verão que alagasse infinita enquanto durasse, declarou José Carlos Capinã, um dos letristas do movimento. O movimento propôs uma colagem de vários gêneros arcaicos e modernos. Instrumentos tradicionais de percussão eram misturados ao som das guitarras elétricas. O bolero dialogava com o samba, de roda. Havia referências à cultura erudita e à de massa. Tudo recriado em uma perspectiva carnavalesca, incorporando grandes ícones como Carmen Miranda. Os protagonistas do tropicalismo lançaram em 68 um disco coletivo, Tropicália, ou Panis et Circense, que resumia o espírito inovador do movimento. Então, esse estilo, esse disco que foi lançado, Tropicália, ou Panis et Circense, falava um pouquinho disso aqui, de justamente isso. O Panis et Circense é uma expressão romana, do tempo do Império Romano, e que quer dizer pão e circo. Era uma forma que o governo usava para distrair a população, dando a ele pão, que geralmente era a cevada, né, que era para fazer o pão, essa alimentação deles, e dando shows, muitas vezes no Coliseu de Roma, né, shows que eu digo não shows musicais, lógico, mas shows como eles adoravam a violência naquela época, né, então muitos escravos, muitos cristãos foram devorados por leões lá no próprio Coliseu. Então o governo fazia isso para que o público, a população ficasse atenta a esse tipo de coisa e esquecesse o que o governo estava fazendo por trás. Por muitas vezes no Brasil nós vimos isso. O Brasil, o governo da ditadura usou também muito a Copa, as transmissões de jogos da Copa, para todo mundo ficar atento àquilo ali e ele poder por trás disso aí fazer outras coisas. Agora, há pouco tempo, vimos aqui também uma declaração de um dos nossos ministros, dizendo que tinha que aproveitar esse momento de pandemia, que o povo estava ligado em pandemia, para poder aprovar ou para poder passar algumas leis que o governo queria e que não era muito popular pelo público. Né? Então o Panis et Circense está muito presente. Foi essa música, esse disco gravado pela Tropicália. O tropicalismo não foi somente um movimento musical, mas também foi associado a artes plásticas, como Hélio Oiticica, no Cinema Novo, de Glauber Rocha, o Teatro Experimental de José Carlos Martinez, a poesia concreta dos irmãos Augusto e Haroldo Campos. Então esse é mais ou menos a história da Tropicália, que tiveram como protagonistas principais os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, sendo Tom Zé aqui da cidade de Ipirá, né? Bastante conhecido aqui. O tropicalismo buscava também apoio na ideia de quê? Na ideia do movimento antropofágico, que surgiu lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Nós já falamos sobre ele. Oswald de Andrade cria esse movimento antropofágico que tinha a mesma ideia do tropicalismo. Pegar as coisas novas que vinham de fora do exterior, deglutir essas coisas e dar o nosso jeito. Então era muito comum numa banda tropicalista você ver uma guitarra hipermoderna, estrangeira, mas do mesmo lado, do lado do cara da guitarra, vê um cara com uma panderola, que é aquele pandeiro vazado, né? Com uma panderola altamente nordestino, vamos dizer assim até, ao lado daquilo ali. Então eles misturavam tudo, eles misturavam jazz, misturava frevo, rock, era uma miscelânea de coisas. E o movimento antropofágico é justamente isso. Um antropófago quer dizer homem que come homem, ou seja, um homem que ele come o outro, o inimigo, né? Ele devora o inimigo porque ele acredita que toda a sabedoria desse inimigo, toda a inteligência desse inimigo vai passar para ele. É diferente do canibal, que ele come realmente por necessidade, por fome, e algumas tribos acabam realizando isso aí. Né? Então, pegando essa ideia do antropofagismo, o tropicalismo surgiu, né, para devorar tudo que é de estrangeiro, mas colocar do nosso jeito, assimilar do nosso jeito. Arte conceitual, uma arte difícil de entender, né? A arte conceito, tudo que é conceito é difícil de entender. Eu acho que você já deve ter visto alguns desfiles de moda, onde tem aqueles vestidos, moda conceitual. Aqueles vestidos que você não imagina ninguém usando, né? Cheio de pontas, cheio de adereços, cheio de coisas que no dia a dia ficaria inviável. O carro conceito também, aqueles carros com formato totalmente diferente, né? Que não tem condições de ser usado no dia a dia. A arte conceitual também foi assim. Sob a denominação de arte conceitual, agrupa-se várias posturas artísticas, que têm em comum a vontade de destacar a importância da parte intelectual como essência do fato artístico. Trazem também a liberação de problemas técnicos e o estilo já que a obra de arte, em sua dimensão material, converte-se em mero suporte para a criação da obra de arte. Né? Então, boa parte da arte conceitual desenvolveu-se em torno da linguagem como simulacro da representação, que pode ser visto nos Jogos Linguísticos, de Bruce Nauman. O artista mais representado
Joseph Kosuth, que apresentou uma instalação que consistia em uma cadeira real pregada na parede, ao lado de uma foto dela e de sua respectiva definição. Então, essa arte é muito conhecida, vocês estão vendo aí agora. Então, ele representou nessa arte conceitual, nessa arte conceito, 3 formas de representar uma cadeira. Uma cadeira de verdade, um desenho de uma cadeira e a descrição dela no dicionário de uma cadeira. Então, todas as formas são uma cadeira. Todas as formas diferentes de representar essa cadeira aí, né? Aqui no Brasil, podemos destacar Cildo Meirelles. É um dos nomes mais marcantes da produção artística nacional de 1970. Participou da histórica exposição Information, realizada no MoMA, em Nova York, né, no Museu de Arte Moderna, considerado um marco na arte conceitual. Para a mostra, o artista realizou o trabalho Inserções em Circuitos Ideológicos, em que imprimia frases em cédulas e garrafas de refrigerante de uma marca e devolvia a circulação, passando adiante mensagens como Quem Matou Herzog, uma referência à morte do jornalista Valdemir Herzog. Então, Cildo Meirelles usou muito isso. Ele chegou numa cédula de R$1, de um cruzeiro da época, e carimbou Quem Matou Herzog. Herzog era um jornalista que sumiu, até porque por falar contra a ditadura da época, ele sumiu, foi exilado e foi encontrado enforcado na cela do DOPS, né? Naquela época. E ele questionava isso, ele pegava cédulas, carimbava, é claro, isso é um crime, né, gente? Hoje em dia, engraçado, hoje em dia uma cédula dessa, se você procurar no Mercado Livre, você vai achar de R$1.000 a R$3.000, uma cédula dessa de um cruzeiro, com o carimbo Quem Matou Herzog. Então era a arte conceitual sendo usada para denunciar um crime, não é isso? Então ele já fez isso aqui, fez os trabalhos também com garrafas de Coca-Cola também, mostrando um pouco do consumismo e tudo isso. Então Cildo Meirelles foi bem representante aqui, um representante muito forte na arte conceitual brasileira. Não tem como não falar de arte e música dos anos 60 sem falarmos da Bossa Nova. A Bossa Nova foi um ritmo musical importantíssimo, que projetou o Brasil para o mundo, né, que fez compositores famosos, cantores famosos do mundo todo, como Frank Sinatra. O Frank Sinatra, ele é o Roberto Carlos dos Estados Unidos, era, né? O Roberto Carlos dos Estados Unidos. Ele gravou Garota de Ipanema, uma música da Bossa Nova. E, como nós vimos na definição no 9º ano, a Bossa Nova, esse nome Bossa Nova, o nome Bossa, era uma gíria usada naquela época, né, para determinar algo novo. É até uma redundância. Bossa Nova é novo, né? Então, o que aconteceu? O nosso baiano aqui, João Gilberto, ele chegou aqui da Bahia, de Juazeiro, terra de Ivete Sangalo, e chegou lá no Rio para tocar, acompanhar uma cantora, Elisete Cardoso. E foi acompanhar a Elisete Cardoso, e quando ele começou a tocar violão de um jeito diferente, com uma batida diferente do que as pessoas faziam naquela época. Então, o modo que ele fazia quase que a bateria, a percussão da música, né? Ele fazia ali no violão. Então, com isso, um músico parou e perguntou: "Ô, que bossa nova é essa aí? Quer dizer, que coisa nova é essa? Que invenção é essa que você está trazendo?" E o nome acabou ficando aí marcado como Bossa Nova. Surgida no final dos anos 50, a Bossa Nova sofisticou a música popular brasileira. Influenciada pelo jazz e pelo samba, né? Desenvolveria mais tarde a influência, tendo sido assimilada por músicos do mundo todo. Os pais da Bossa Nova, São João Gilberto, responsável pela batida do violão que caracterizou, e Tom Jobim, que lhe conferiu a sua sofisticação harmônica, fundamentada em acordes dissonantes, a Bossa Nova é exatamente um ritmo, e sim um modo de tocar criado por João Gilberto, no qual estabelece uma nova divisão rítmica. Então, uma das músicas famosas de João Gilberto foi Chega de Saudade, e Outra Vez, em um disco gravado por Elisete Cardoso em 58. Canção do Amor Demais, que a Bossa Nova se tornou trilha sonora da geração privilegiada. Uma das coisas que a gente pode falar da Bossa Nova como características é a desafinação. O cantor, ele canta quase perto da desafinação. Inclusive tem uma música que diz assim: "Se você disser que eu desafino amor..." Veja que esse amor, propositalmente, ele quase desafina. Ele quase sai do ritmo harmônico da música, né? Mas é proposital, porque a Bossa Nova traz isso. Então a música diz: "Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor." Né? Ela é meio assim estranha. Ela tem uns nuances também, como vocês podem ver aqui, ó. Um exemplo. Se você disser que eu desafino amor,
Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Talvez o elemento mais importante e característico da bossa nova seja o ritmo, né? A novidade da batida daquele violão de João Gilberto, que realça o tempo fraco e o compasso, provocando tensão na música. A bossa nova lançou mão de acordes dissonantes, né? Que são usados com estranhas harmonias, que era muito usado no jazz. Eu não vou entrar nesse assunto porque é muito técnico musical, né? São acordes dissonantes, acordes meio estranhos ao você ouvir aí, mas que combinam, né? E que é muito usado no jazz americano. E um pouco da batida do samba. Então o bossa nova é uma mistura de jazz e samba. Na harmonia tradicional, a primeira nota de um acorde, a tônica, corresponde ao bordão, ou seja, a nota mais grave. Num acorde invertido, o bordão pode ser a outra nota, que não seja essa tônica. Então é como aquilo ali, a gente vai fazer um acorde de uma nota, um acorde de dó, né? Vou entrar um pouquinho em música aqui, só para não dizer que eu não falei disso aqui, né? Mas vamos entrar no acorde de dó. O acorde de dó ele é formado pela nota dó, mi e sol. Na bossa nova, esse dó ele saía daqui, ele deixava de ser o acorde principal, mesmo sendo acorde de dó, e passaria para vir para cá. Então você, em vez de ter dó, mi, sol, você teria mi, dó, sol, ou mi, sol, dó. Você invertia isso aí, né? Não se preocupe com isso que não vai cair em avaliação não, é só para vocês terem uma noção. E na época da ditadura, também da bossa nova, nós tivemos algumas pessoas que se destacaram bastante, né? Como, por exemplo, o Geraldo Vandré, que eu disse lá no início que nós falaríamos dele. Mas nós já falamos no 9º ano. Geraldo Vandré teve uma época que teve uma reunião entre os vários juristas, né, os censores da época. Eram as pessoas que ouviam as músicas e diziam se podia ser gravado ou não. E tudo eles achavam que tinha alguma coisa contra o governo, né? Então eles pegaram e fizeram uma reunião e disseram: gente, parem com isso de falar do governo, o Brasil é lindo, vamos falar das flores, das matas, das florestas. E todo mundo saiu dali tranquilo, muita gente seguiu, foi falar de flores, né, florestas e tudo. Mas teve Geraldo Vandré que disse: olha, a gente já está aqui mesmo onde está, eu sei que eu vou ser exilado, o governo já estava perseguindo ele. Ele pega uma música que conclama o povo realmente aí contra a ditadura atual, né? Dizendo: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. No final ele fala um pouco de flores e coloca o título, para não dizer que não falei das flores. A tal flor que os censores estavam pedindo lá para que fosse representada, né? Vamos falar das flores, das matas. Então, obviamente ele foi exilado, foi torturado. Hoje ele é um pouco até meio... tem alguns problemas de ordem psicológica por conta disso. Levou muito choque na cadeia e tudo, tá? E tá vivo. E olha que coisa, né? Hoje em dia essa música virou tema do Enem. Há anos atrás ele virou tema do Enem. Uma música que foi criticada pelo governo, hoje volta a ser parte do governo. Então essa miscelânea aí de coisas, bossa nova, jovem guarda, tropicalismo e as músicas de protesto que existiram nos festivais, que é quando o jovem podia se soltar, né? Foi um pouco dessa obra brilhante que foi os anos 60. Ok? Então finalizamos aqui o nosso ciclo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E fica aí com um pouquinho da música, para não dizer que não falei das flores. Ok? Um abraço. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe
pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.